E minha amiga, hoje é domingo, dia 13 de abril. O tema do nosso discurso hoje é meio sinistro. É: para onde vai a sua alma quando você morrer? Para onde vai a sua alma? Você sabe? Você sabe onde você vai viver a eternidade? Será que é no céu, pessoal? Será que é no céu que de fato e de verdade nós vamos viver? Existem alguns requisitos para você morar no céu. Existem algumas regras para você estar na eternidade. Você sabia que enquanto você está preocupado com a vida alheia, com os problemas da vida, uma grande guerra iminente se prepara contra você? Você sabia que estão sendo construídos armadilhas para escravizar você? Às vezes você está tão preocupado com a dívida do cartão de crédito, mas você não parou para pensar: aonde eu vou viver a minha eternidade? O cartão de crédito, se você não pagar ele agora, você paga amanhã ou daqui a um mês. Mas a sua alma não terá outra chance. A sua vida não terá outra chance. Hoje, Deus está te dando uma oportunidade. Talvez você vai falar assim: o pastor ele prega isso continuamente, que Deus talvez é o nosso último dia. Eu estava vendo um vídeo que eu botei no grupo lá. Você que não gosta de acompanhar o grupo, você fica desinformado. Não tem tempo, né? Mas um dia, aqueles que não tiveram tempo vai ter tempo de gritar, de gemer, de trancar os dentes, porque o fogo será contínuo. No inferno é o lugar que mais tem tempo para a alma humana refletir a oportunidade que ela perdeu. O rapaz, à noite, foi pregar o evangelho. O outro, Deus botou ele lá para quem? Para aquele rapaz. Porque Deus sabia que a 5 passos a alma dele ia partir para o outro lado. Ele não sabia, mas Deus sabia. Ele empurrou o rapaz, falou, não sei o que tem que falar. Quando ele deu 5 passos, ele partiu. Ele rejeitou Jesus e não sabia. Ele rejeitou a sua oportunidade de salvação e não sabia. Você, quando guarda uma mágoa no teu coração, você está falando assim: Jesus, sai fora da minha vida que eu não te quero. Você, quando guarda um ódio no seu coração, você está falando para Jesus: não quero viver contigo. Quando você guarda um sentimento que mata a tua alma, você está rejeitando Jesus. Você vê que ele usa meios
para te curar, para te libertar. É a estola para ele falar com nós, é a água para curar a gente pelo físico e pelo espiritual, é o óleo e o perfume para alegar o coração. Você vê que ele está preparando sempre uma recepção para te curar. Mas só que será que você tem valorizado isso? Será que eu tenho valorizado isto? Tem pessoas que elas estão partindo para o outro lado. Ela acha que vai ser salva, porque ela estava fazendo o quê? A obra de Deus. Eu evangelizava, pastor. Eu pregava a palavra. Também tem um filme aí, Predador. O cara pregava. Ele pregava e ele foi morto, né? É o predador. Meu filho fala que é o pregador. Pregar a palavra, meu amigo e minha amiga, não vai salvar a sua alma. Ler a Bíblia não vai salvar a sua alma. Botar uma roupa de crente não vai salvar a sua alma. O que vai salvar a sua alma é uma coisa só. Não é o seu dinheiro, não é o seu poder aquisitivo, a sua teologia, não é o seu ensino médio ou completo. O que vai salvar a sua alma é se quando ela for chamada, você está com ela arrependida. Quantos pecados nós não cometemos? Ai, Deus me perdoa. De novo, vai lá e o quê? E comete. Isso já virou uma mania da humanidade. E nós temos que ter cuidado, porque o tempo está acabando, meu amigo. O mal, ele está nos escravizando dentro da nossa própria história. O mal, ele está nos escravizando dentro de nós mesmos. Você está preso dentro de você por causa de um passado, por causa de algo que aconteceu com você e você não perdoa. Eu não perdoo aquilo que fizeram comigo. Eu não perdoo aquelas palavras que o meu marido falou comigo. Eu não perdoo porque o pastor lhe chamou a minha atenção. Eu não perdoo. Você está dizendo para Jesus, mesmo vindo à igreja, eu não te quero, Senhor. Eu quero viver minhas próprias paixões. Eu quero viver meus próprios dilemas. Eu quero viver minha própria história. Às vezes você fala assim, eu quero servir Jesus, mas obedecer para você é uma loucura. Obedecer para você é uma loucura. Eu conheço um rapaz que ele faz a obra de Deus, mas para ele obedecer é uma loucura. Ele quer fazer, ele quer obedecer quando ele quer. Ele faz a obra de Deus com excelência. Ele faz a obra de Deus com excelência. Mas quando é para obedecer, ele fala, espera mais um pouco. Será que nós não estamos falando isso para Jesus? Hoje é domingo de Ramos. Se você não sabe, o domingo de Ramos é uma preparação triunfal para a nossa salvação. É uma preparação para a morte do Cordeiro. É uma preparação para a Páscoa. A Páscoa não é o coelhinho, meu amigo e minha amiga, que bota o ovinho de chocolate. Isso é uma mentira. Isso é um comércio. E vocês são maravilhados com isso. Eu quero um ovinho. Onde o coelho põe ovo, meu amigo? O comércio enganou você, enganou a todos nós a vida toda.
Porque você não pensa. Você usa mais o quê? O coração. Ai, que lindo, o ovinho cheio de chocolate. Ai, é da Nestlé. Mas você não conhece o significado. Você não conhece a teologia da Páscoa. Conhece? Você todo mundo andando com ramos. Mas você sabe o significado? É a tua vitória. É a tua vitória, meu amigo. Você vê Jesus sendo todo poderoso. Ele não poderia estar num garanhão do Egito. Ele não poderia estar num garanhão da Árabe. Mas ele sentou em cima de uma mula, de um burrinho. E não era aqueles burrão grandão, não. Era um burrinho. Porque ele estava mostrando para nós que tudo passa. Tudo passa, meu amigo. Tudo passa. Casamento passa. Às vezes o homem bota o coração na mulher que idolatra ela, não é? Mas tudo passa. A mulher bota o coração no marido que se alguém olhar para ele, ela parte para cima com violência, quer brigar. Mas tudo passa. O filho é a mesma coisa. É como se fosse um objeto pessoal. Mas tudo passa. A tua alma não passa. Quando você sente angústia, deixa eu te fazer uma pergunta. Que todo mundo já passou por um momento que pensou que ia morrer. Você ficou em paz? Você entrou em desespero? Você sabe por causa de que você entra em desespero? Porque a tua alma sabe que se ela morresse, ela não ia ser salva. Viu? A alma sabe quando ela está em pecado. A alma sabe quando ela está errada. Eu não vou dizer para você que nós vamos deixar de errar. Mas nós temos o poder de andar na presença dele e ser o quê? Perfeito. Como assim, pastor? Perfeitão mesmo? Perfeito pela fé. Pela fé. Agora, se você não tem fé, você bebe café. E café te deixa o quê? Nenhuma adrenalina, não é ou não é? Numa agitação. Mas a fé, ela te dá equilíbrio emocional. É por isso que você precisa do Espírito Santo. Você acha que quem foi que ressuscitou Jesus? Foi você? Foi a minha oração? Foi os anjos? Foi quem? O Espírito que estava dentro dele. Ele não era guiado pelo seu próprio eu. Você sabia disso? Que Jesus... Você sabe quem é Jesus? Quem sabe? Quem é? Jesus. Hã? Nosso Pai? Todo-Poderoso. Jesus, ele é o Todo-Poderoso. O Deus se fez carne e habitou entre nós. Você sabe por causa de que ele fez isso? Para mostrar para mim e para você que quem quer ser perfeito consegue. Aleluia. Ah, mas ele era filho de Deus. Ele otimizou o poder dele. Ele otimizou e não usou. Porque se ele usasse, ele quebrava a proposta da salvação. Ele quebrava o quê? A proposta. Tanto é que Satanás falou para ele o quê? Quando ele estava jejuando. Se tu quer, tu pode transformar essa pedra em pão. Porque logo a primeira tentação, hein? A primeira tentação, logo o pão? Por que o pão? Porque ele era o quê? O pão da vida. É por isso que todo mês nós participamos da Santa Ceia.
Por que da Santa Ceia? Porque nós comemoramos uma morte de Jesus. E ao mesmo tempo que comemoramos a morte de Jesus, a gente comemoramos a nossa dada entrada na eternidade com Ele. E a Bíblia diz que pelo sangue do Cordeiro, eles venceram. Amém? Amém. É por isso que eu libero o sangue, o suco de uva para todos, porque é o suco de uva que vai te dar força pela fé de vencer o pecado. Eu pergunto para você nessa noite, você que está aí me vendo, que nos acompanha, para onde vai a sua alma? Às vezes a gente não se pergunta, não é bom pecar? Vamos lá, pessoal, vamos ser verdadeiros. Vamos lá, os honestos. Não é bom pecar? É uma delícia. Mas quando você está pecando, você sabe para onde vai? Você sabe por causa de que o diabo ele dá a proposta do prazer? Porque ninguém quer sofrer, pessoal. Ninguém quer sofrer. Mas você sabe por causa de que Jesus te dá a proposta do sofrimento? Porque na eternidade você vai viver uma vida feliz, uma vida de paz. Nunca mais você vai chorar. Mas quando você termina de cometer um pecado, se é que você tem consciência ainda, se é que você tem sensibilidade ainda, porque tem gente que termina de cometer um pecado, pastora Rui, fala assim, ó, eu não fiz nada. Tô de boa. Sobe, prega, canta, fala de Jesus para os 4 cantos da terra. Olha, quando eu cometo um erro, meu amigo, olha, uma vez eu cometi um pecado que você vai rir de mim. Você sabe qual era o pecado? Eu falei assim, fala Deus! Na hora, pastora Rose, a minha alma entrou em deprê, porque eu falei de zoação. Fala Deus! Não se brinque com as coisas de Deus. Olha, na hora, pessoal. A outra vez eu cometi outro pecado. Eu estava trabalhando em uma reunião de libertação. Muitos demônios manifestando. Era uma loucura, né, pastora Rosa? Ó, já fraquinho de tanto jejuar e lutar. O pastor, ele me deu uma chamada. Aí eu falei para ele assim, é cara de leão, pastor. Olha, eu dei uma resposta pro pastor, meu amigo. Eu cheguei em casa, quando eu botei meu prato de comida e ia comer, o Espírito Santo falou, agora você vai lá e peça perdão. Era lá no lote 15, naquela igreja grandona, universal. Cheguei em casa por volta de 9h30, tive que voltar, ainda ele estava no escritório, e eu pedi perdão, pastor, me perdoa. Me perdoa. O que foi, Ivanildo? É que eu falei para o senhor que era cara de leão. Ele não entendeu nada, mas o Espírito Santo entendeu a intenção. E ele perdoou. E quando eu falei era cara de leão, ele botou um monstro desse tamanho para me libertar. Lembra? Desse tamanho, e eu fui. Então você tem que ter cuidado. Às vezes uma olhada, você comete pecado. Tem tantas pessoas que estão cometendo feitiçaria, usando a palavra de Deus, usando os ensinos da palavra de Deus.
desejando que o irmão fica doente, sinta dor, que o irmão morra, com ódio, sabe, um ódio mortal, um ódio, sabe, e você vê a alma da pessoa apodrecendo e você não pode fazer nada. Porque nós temos esse poder do Espírito Santo de discernir quando a alma está apodrecendo, a alma está apodrecendo, por quê? Porque não se arrepende. E Deus tenta, Deus cria situações, usa a estola, usa a água, meu Senhor, usa a algema, e a pessoa não se arrepende. O tempo está acabando. Você sabia que tem limite de pecado? Quem sabia disso? Tem limite para você pecar. Será que já não subiu o limite do teu pecado? Será que você já não cometeu a cota normal? Será que nós não cometemos, pastora Rose, a cota do pecado? É um limite. Mas por causa de que os jovens estão morrendo com 15 anos? Você nunca parou para pensar, não? Porque ele exerceu o quê? Ele exerceu o quê? O limite. Ele exerceu o limite. É uma maldade tão grande, pessoal. Sabe? É uma manipulação tão grande que o fim é a morte eterna. Talvez a sua alma vai ser chamada daqui uns meses, daqui uns anos, ou talvez acabou o culto, sua alma vai ser chamada. Você nunca sabe. Você nunca? Você lembra da pastora? Sentiu uma dor, sala vermelha, morreu. Falei hoje na visita. Morreu. E o pastor Ivanildo lá de boa, lá fora esperando, achando que era uma coisinha assim, porque era gás. É gases preso. É o peido que não saiu. Então está causando dor. Você sabe por causa de que Deus permitiu ela morrer? Para falar para você que existe um céu. Aleluia! E quantas vezes você não despreza, nós não desprezamos? Quantas vezes nós não desprezamos esse ensino por inveja? Talvez você fale assim, eu falaria melhor. Eu fazia melhor. Na obra de Deus não tem quem faça melhor, tem quem obedeça. Jesus, ele está falando para você, não é de agora. O tempo está acabando. Se arrepende. Se arrepende. Larga esse pecado. Larga essa mentira. Larga essa mágoa, esse ódio, esse rancor, essa inveja, essa fofoca. E a pessoa, eu é que sei o que eu vivo. Teve uma que falou assim: quero que ninguém se meta na minha vida. Ninguém é ninguém, nem Jesus. A vida é minha. Eu faço como eu quero. Jesus pediu para você 3 dias de oração para perguntar a Ele algo. Eu acredito que Ele está falando para você agora. Você deve... Não falou nada, meu Deus. Ai, o que houve? Ele está te falando agora. Arrepende-te. Arrependa-te. Arrependa
enquanto se pode. Eu vou entrar agora aqui no site para explicar para você o significado do Domingo de Ramos e nós vamos ler alguns textos para apoiar a minha tese, para apoiar o meu discurso, para apoiar a minha palestra, seja lá a forma que você quiser intitular. Amém? Amém. O tema é: para onde vai a sua alma quando você morrer? O que significa Domingo de Ramos? 1. Comemorar a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, quando foi recebido por uma multidão que o chamava de rei. Amém? Amém. 2. Marca o início de uma última semana do ministério mortal de Jesus. 3. É um momento de alegria e dor, vitória, sofrimento. Amém? Amém. Porque para ser salvo você sente o quê? Dor. A dor do desprezo, a dor do desacaso, a dor da solidão. Porque solidão por quê, pastor? Solidão porque às vezes ninguém entende a sua fé. Ninguém entende a sua maneira de viver. Eu digo os que vivem pela fé. Porque para entender quem vive pela fé tem que entender a fé. E para entender a fé você tem que ler a Bíblia. E para ler a Bíblia você tem que ter tempo. É o que nós não temos, né? Tempo. Quantas vezes essa semana você leu a Bíblia? Quantas vezes essa semana você leu um versículo da Bíblia? Ah, eu não tenho tempo, pastor. No inferno tem muito tempo para você lembrar dos versículos que o pastor pregou. No inferno vai ter muito tempo para lembrar das oportunidades rejeitadas. E olha, é tão impressionante que até o que você não sabe que você rejeitou, lá você lembra. Você sabia disso? Até o que você achava que era certo, lá você descobre que era errado. Porque lá é o lugar aonde toda a escuridão existe. Amém? E o pior não é o inferno, meu amigo. O inferno não é o pior. O inferno é uma sala de espera para o sofrimento real. O inferno é uma sala de espera para o sofrimento eterno. É aonde a Bíblia diz que vai ser lançado o quê? A morte, o falso profeta, o anticristo e o inferno dentro do lago que arde com fogo e enxofre. Por que enxofre, pastor? Para queimar mais, para doer mais. O vulcão, ele quando está em erupção, ele joga o que para fora? Enxofre e fogo. É o inferno cuspindo para fora. Amém? É muito bom pregar segunda-feira, prosperidade. Sexta-feira, falando do amor. Terça-feira, a recreação do 3 em 1. Quarta-feira, que doçura é o Espírito Santo. Quinta-feira, minha família nas mãos de Deus. Domingo, para onde vai a tua alma? Para onde vai a tua alma quando você vir descolar dessa matéria?
A Bíblia diz que tinha um homem chamado Manassés. Manassés era um homem que ele não escolheu o caminho de Jesus. Ele seguiu o caminho da maldade, da ruindade. Ele sacrificava os seus próprios filhos. Ele matava. Ele criava um altar e matava para Baal. Amém? A Bíblia diz que ele fazia isso para irritar a Deus. Será que às vezes a gente não faz alguma coisa para irritar o homem de Deus, a mulher de Deus, o servo de Deus? Será? É umas perguntinhas às vezes meio capciosas, maldosas, com cara de boa, mas é maligna, com cara de justa, mas é perversa. É umas perguntinhas muitas das vezes que não rola. O Todo-Poderoso, Ele está te dando tempo. Deus, Ele é tão bom que Ele deu tempo para Judas até o fim. Ele já sabia que Judas era o traidor desde o início, mas Ele deu chance para arrepender. Tem pessoas que ela é narcisista. O que é narcisista, pastor? Vai nas redes sociais da pastora Rose que está lá. Ela botou lá o tema que eu pedi. Narcisista é uma pessoa que não tem espaço para arrependimento. Ela carrega a maldade 24 horas dentro dela. Ela quer atrapalhar 24 horas. O desejo dela 24 horas é querer atrapalhar. É querer machucar. É querer ferir. Ela não tem arrependimento. Se nós pregarmos uma palavra de amor, não mexe com ela, porque ela é uma narcisista. Ela é ruim. Ela é ruim. A natureza dela é maligna, porque ela não tem sensibilidade, porque a mente dela se cauterizou. A mente dela se calcificou. Não adianta. Não tem espaço para arrependimento. Porque ela já está irredutível. A Bíblia diz sobre Alexandre o latoeiro. A Bíblia diz que Alexandre ele resistiu. Ele resistiu Paulo. Paulo não pôde mais fazer mais nada e Paulo entregou a Satanás. Ele é Emeneute. E ele se tornou capeta na vida de Paulo. Ele sabia de detalhes da obra. E ele lutava para atrapalhar quem? Paulo. Existia um povo que Moisés o tirou do Egito. Como escravo. Moisés trabalhou muito. Só que aquele povo começou a causar motim contra o ministério de Moisés. A Bíblia diz que a terra abriu a boca e os engoliu e levou para o inferno. Aonde vai parar a sua alma, meu amigo? Aonde vai parar? Será que tem mais tempo? Será que tem mais tempo? Será que dá tempo ainda? Eu digo para você, dá. Quando você estiver respirando, tem tempo.
Quando parar de respirar, não tem mais tempo. A Bíblia diz que quando morremos com Cristo, 2 anjos de Deus vêm fazer a contenção. Mas quando nós morremos sem Cristo, 2 anjos do mal, ele nos leva para a escuridão. Existe uma escolha. Você vê que até para isso existe parceria dos demônios, né? É 2. E dos anjos de Deus é? E às vezes você quer andar só. Às vezes você quer andar só. Ah não, eu não aceito o conselho, pastor. Não dá não. A minha ideologia é diferente. Não existe ideologia diferente, existe arrependimento. Olha o que diz aqui, ó. 5. Recomendo que, como Maria e João e as mulheres que ficaram aos pés da cruz, também somos chamados a permanecer firme com Jesus. A gente só consegue permanecer com Jesus com arrependimento. Com qual frequência você pensa na sua salvação? Ou será que você só pensa nas conquistas materiais? Ou será que você só pensa nas palavras que falaram, que feriram você? Com qual frequência? Com qual frequência que você dobra o joelho e reconhece os seus pecados? E reconhece que está errada? E reconhece que tem que obedecer? Você vê aí, Hollywood, como é que está estourando as bombas? Toda fama existe um sacrifício. Toda fama existe um sacrifício. Olha aí. O mestre do pop, do hip hop, o que está acontecendo? Aí você vê adolescentes loucos, como o filho de Will Smith, como o popstar, como é o nome dele, o novinho? Esqueci o nome dele. Todas as menininhas gostam. Bieber. Olha a depressão, porque está vindo à tona toda a maldade que foi feito com essas crianças. Será que nós não estamos maltratando as nossas crianças? Será que nós não estamos tirando a presença de Deus das nossas crianças? Quando nós atrapalhamos o Deus de entrar? O fim está chegando. Isso não é para botar medo em você, isso é para botar um terror na tua alma. Eu quero é que você saia daqui tremendo de arrependimento. Mas tem gente que, pastora Rose, é mais frio do que o ferro gelado. Vai sair e vai continuar a mesma vida. O temor já não tem mais espaço, porque ela é uma pessoa narcisista, ela já se cauterizou. Satanás convenceu ela de que ela é ela depende dela, ela não depende de Cristo. Deus está te dando chance. Arrependa-te. Arrependa-te. Porque o tempo está acabando. A Bíblia diz que a medida dos pecados dos caldeus já se elevou, ultrapassou. A Bíblia diz que nós temos que ser cheios do Espírito Santo.
não é cheio da maldade. Mas tem gente que está se enchendo de ódio, de raivas. Ela faz de tudo para atrapalhar a vida do próximo. Se ela vê o próximo progredir, ela vai fazer de tudo para atrapalhar. Se ela vê um trabalho fluindo, ela vai fazer de tudo para este trabalho morrer. Mas um trabalho que é constituído pelo Espírito Santo, ele nunca, porque é Ele que ressuscita. Ele que ressuscitou Jesus. E Ele quer te ressuscitar nessa noite. Aí diz assim, ó: a morte é uma realidade. Vem cá, Inácio, dê pra mim aqui. Você vai anotando que ele vai agora acelerar, que eu tô com 42 minutos. Boa noite, pessoal. Aonde? A morte é uma realidade inevitável, mas o que muitos não se perguntam é: o que acontece quando a minha alma, depois que eu morrer? Você é mais que um corpo, você tem uma alma eterna, e o destino dela é definido enquanto você está vivo. Continua. A vida não termina com a morte. A morte do corpo não é o fim. Eclesiastes 12:7. E diz assim: e ao pó volte a terra, como o era, e o espírito volta a Deus que o deu. Nosso corpo volta ao pó, mas a alma vai para Deus. O destino final depende da nossa decisão de vida. 2. Após a morte vem o juízo. Se encontra-se em Hebreus 9:27. E diz assim: e como aos homens está ordenado, morrerão uma só vez, vindo depois disso o juízo. O que isso significa? Que não existe reencarnação ou segunda chance depois da morte. Existe apenas o juízo eterno, salvação ou condenação. E tem o 3. O destino da alma é o céu ou o inferno. Se encontra-se em Lucas 16, 22 e 23. E diz assim, na história de Lázaro e o rico: Lázaro foi para o seio de Abraão, o símbolo do céu, e o rico foi para o tormento, o símbolo do inferno. E esses são os destinos imediatos e irreversíveis após a morte. Amém? Pode sentar, meu filho. Abre sua Bíblia em Lucas 16:22, que a pastora Rose vai te explicar essa mensagem. Já está aqui. Boa noite, a paz. Hoje, nesse domingo de Ramos, viram com essa palavra muito forte sobre a nossa alma, né? Cuidarmos da nossa salvação. Para onde vai a sua alma quando você morrer? Lucas 16:19 diz assim, ó. Já acharam? Lucas 16? Todo mundo? 19. Amém? Gostaria que todos vocês estivessem ligadinhos aí junto comigo. Ora, havia certo homem, um rico, que se vestia de purpura e de linho finíssimo, a que se alegravam todos os dias com grande ostentação. 20. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de quê? Feridas, que ficava deitado na porta da casa do rico. Versículo 21. Desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber as feridas. 22 diz assim: e aconteceu que o mendigo morreu e foi levantado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico, e ele foi o quê?
Aqui você está observando que existiu duas mortes aqui, amém? De um rico e de um mendigo, de um pobre, amém? Para vocês terem ideia que salvação não tem essa de comprar, não tem classe baixa, classe alta. Seja você um rei, uma rainha, um presidente. Aqui nós estamos falando de almas, amém? Aí diz assim, ó, no 23, e no inferno, aonde? No inferno. Foi no céu? Não. Foi aonde? No inferno. No inferno. E tem pessoas que falam, não, na igreja não fala, não fica falando de inferno. Não fala quem mais falou do diabo foi Jesus. Se pegar a Bíblia, você pegar aí uma pesquisa, quem mais falou do diabo? Jesus. No inferno, vírgula, estando em quê? Tormentos. Olha só como é que esse rico ficou, em tormentos. E o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro junto dele. No 24 diz assim, ó, então, gritando, disse, Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do quê? Você ainda bebeu um cálice aí, né? Um copo d'água. Ele queria só o quê? A ponta do dedo. Uma pontinha do dedo com um pouquinho de quê? De água. De água. Gente, isso aqui tem vários significados. Às vezes você tem água, mas não dá. Às vezes você tem amor, mas não quer se doar. Ele lembrou. Olha só de quem ele estava falando. Para levar essa pontinha de água no dedinho aí com um pouquinho de água. Vamos lá? Diz assim, ó. No dedo em água me refresca a língua, porque estou atormentado nesse fogo. Quer dizer que no inferno há o quê? Tormento e o quê? Fogo. Então quer dizer que você vai conhecer. Só no céu que não. No céu, não vou levar lembrança disso aqui não. É uma mente, tudo transforma. Louvado seja o nome do Senhor. Mas no inferno você vai lembrar do que você faz, malcriação, quando você rejeita o nome de Deus, quando você deixa de abençoar, deixa de obedecer, deixa de se doar, deixa de ofertar, deixa de fazer o voto, deixa de ser um dizimista fiel. Tudo isso vai vir à tona. Vai, se não vigiar, vai ficar desta maneira aqui. Vamos lá no 25? Sim. Mas Abraão disse o quê? Filho, lembra de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro teve o quê? Mares. Agora, porém, ele está consolado. E ali, enquanto você está o quê? Atormentado. Por que não fez antes? Tem coisas que a gente vai ficar, se a gente não vigiar e estar lá no inferno, vamos ficar arrependido, mas já é o quê? Tarde demais. Faça com vida. Ame com vida. Se valorize com vida. Ame Cristo com vida. Ame seu irmão com vida. Venha para a igreja com vida. Faça as coisas de Jesus com vida. Vida e amor. Aleluia. Aleluia. Até para ofertar, vem com vida, com amor. Hoje falamos disso. Foi maravilhoso hoje. Conectado hoje. Olha, cheio da presença. O altar ali pegou fogo hoje. Que você sentia a presença do Espírito Santo. Porque Jesus é a oferta. Jesus é o amor. Ele veio para mim, veio para você. Mas o que você está fazendo quando você ouve uma pregação dessa? O que fica dentro de você, meu amigo, minha amiga? É arrependimento? Estou pensando em várias pessoas que eu vou pedir perdão, pastor. Ainda hoje, se eu não puder ir lá, eu vou mandar um áudio.
Mas eu não vou deixar passar esse momento. Eu não vou dar brecha para Satanás. Ele não vai ficar me acusando. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Aí diz assim, ó, olha a resposta de Abraão. Bem clara, bem objetiva. Não é verdade? Se tinha de fazer, fazia com vida, como você estava podendo fazer agora. Não adianta chorar pelo leite derramado. Aí diz assim, ó, lá onde? No 25 já lemos, né? Vamos pro 26? Diz assim, e além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que queres passar daqui até você não pode, e nem de lá pode passar para cá. Quem está lá não pode mais vir para cá. Quem está entendendo? É igual quem está no céu, está no céu. Não quer voltar, não. Eu sei o que é isso, gente. Quer não. É muito bom, o céu é bom. O céu é maravilhoso. O céu é cheio de paz, não tem ira, não tem raiva. É amor. A única peste que tinha lá já foi arrancada. Foi lançado fora. Que Deus é todo poderoso, Ele lança fora mesmo. Ele não põe nem a mão, Ele manda outro para resolver. Vai lá. Vai, Miguel. Vai lá, Miguel. Resolve isso aí para mim. Coisa ruim é assim que Deus faz. Não precisa nem gastar, nem sujar sua mão com nada. Quem resolve é Jeová. Jesus está falando muito forte aqui, gente. O que você está fazendo com a sua alma? O que você está fazendo com a sua salvação? Tira tempo para Jesus. Pare de dar desculpa. Pare de ficar, não, mas é porque eu estou esperando o meu esposo se converter. É porque eu estou esperando o meu pai se converter. É porque eu estou esperando o meu padrasto se converter. É porque eu estou esperando a minha avó, a minha mãe se converter. Tua mãe vai, tu fica aí, abençoada. Meu pai já está lá, glória. Se eu ficasse pensando nele 24 horas. Minha mãe também já está lá. Já está lá e não está nem lembrando de mim mais. Sou eu que estou falando deles aqui. O céu é lindo, pessoal. Coisa fantástica. Nunca vi algo igual. Se você às vezes vê uma paisagem do Éden, nem se compara a Éden. Oh, glória. Oh, glória. O céu é magnífico. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Tenho certeza absoluta, assim como o meu nome é Rosinete de Lima Regis. Aleluia. Glória a Deus. Quem duvida é porque está em treva. Não quer luz, aí fica dando desculpa. Hoje está havendo salvação nessa casa. Hoje está havendo salvação para quem está ouvindo essa pregação. Hoje está acontecendo algo impactante dentro do ser de quem crê e confia que Jesus, Ele vive. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aí diz assim, ó. Vamos lá no 27, amém? Amém. Então o rico disse: Pai, eu peço-te que mande Lázaro o quê? A minha casa. Ele lembrou de quem, gente? Da família. Ele lembrou da família dele. Será que tu tá lembrando de salvar tua família? Por que será que ele lembrou da família dele, gente? Ele pediu para ir lá na parentela para falar que é verdade. É verdade. É verdade. O inferno existe. O inferno existe. Vai lá, avisa a minha família, avisa a minha parentela, para que eles venham ser salvos. Aleluia. Mas não dava para fazer mais isso. A pior coisa que tem é quando é tarde demais. É igual quando você vê a pessoa
está se decaindo, você está querendo ajudar. Eu sei o que é isso, tá? Cuidar de uma pessoa por câncer. Você dando a palavra, você botando fralda, você dando comida, você dando amor, você dando cheiro, você dando abraço, você lendo a palavra, você orando por ela. E ela não quer Jesus. Sofrendo, tomando morfina. Não vem com esse assunto de Jesus, não. Não quero. Não quero. É triste. É triste, pessoal. A pessoa já está fedendo aí em vida. Está fedendo. Em vida. Imagine quando morrer. E morreu. Mas não foi falta de pregação. Pastora, todo mundo que a senhora falou de Jesus já aceitou Jesus? Não. Mas o que aceitaram? Eu vi, Jesus recolheu. Aqui teve pregações em um Natal que foi falado de salvação. Falou, talvez na próximo Natal você nem vai estar aqui. Aceite Jesus como seu único Salvador, Jesus Cristo. Assim E a pessoa não se rendeu e partiu. Chegou no outro Natal, ela já não estava no nosso meio mais. Não tem mais história dela. Jovem. foi. 15 anos. É mentira, pastor? 15 anos. Quem pregou foi eu. Não quis se arrepender. Não quis tirar a mágoa. Nem pai e mãe sabem disso. Mas eu sei. Limpa o teu coração enquanto há tempo. Se reconcilia com Jesus nesta noite. Se reconcilia com o seu irmão, com a sua irmã. Jesus não tem prazer em ver com discórdia. Ele não fica no meio. A Páscoa está chegando. Hoje é domingo de Ramos. Antes da Páscoa chegar, vocês vão ver o que Jesus vai fazer neste ano. Aleluia. Tão certo Deus que eu sirvo e todos me conhecem, vão ver o que Jesus vai fazer nessa igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E na tua vida que crê. Disse assim, ó, lá no 28. Porque tem um... Quantos irmãos ele falou? 5 irmãos, mas o quê? É para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Porque ali no inferno é lugar que não tem mais arrependimento. Acabou. Pode até pensar, mas já é tarde. Ele queria que a parentela se arrependesse e não ficasse aonde? Ali naquele lugar de tormento, de fogo. Louvado seja o nome do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Fala, eu não vou para lá não. Eu não vou pra lá, não. Eu não vou para lá não. Eu não vou para lá, não. Eu quero o céu. Eu quero o céu. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aí diz assim. 31, né? 29. Abraão respondeu: Este tem Moisés e os profetas para o quê? Tem o pastor Ivanildo, tem a pastora Rose, lá prega para eles. Se eles quiserem que dê ouvido. Você não pode fazer mais nada. Nós estamos representando aqui o nosso pai na fé, Abraão. Quem quiser, ouça o que o Espírito diz nesta igreja. Que é muito séria a pregação de hoje, viu? Aí diz assim, ó. 30. Mas ele fez o quê? Insistiu. Aí ele disse mais o quê? Não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos, além ou até lá, eles irão o quê? Eles vão se arrepender. Gente, como é que um profeta, um homem de Deus, uma mulher de Deus, tá falando e a pessoa ainda vai falar, não é bem assim não. Não, tem jeito sim. Gente, se o profeta tá falando, tá falado. Aleluia! Amém. É amém. Sim, senhor.
Será que o profeta vai estar mentindo? Tem pessoas que estão desmentindo profetas. Será que isso é verdade? Será que ele está pregando a verdade? Será que ele vive isso aí? Hein, pastora Rose? Cheio de interrogações. E procurando querer saber a vida do homem de Deus, da mulher de Deus, se tem alguma coisa para ela usar contra eles. É assim que estão vivendo. Muitos estão assim. Sabia? Muitos estão assim, pastor. Ah, eu quero saber se é verdade. Eu vou me aproximar para saber se é verdade o que eles estão pregando. Em vez de, viver isso aqui, Tá gastando o seu tempo querendo provar, saber, procurar. Isso é fofoca. Isso não é de Deus, não. Isso é rebelião. Rebelião. Aí diz assim, no 31, Abraão, de novo, falou, porém, lhe respondeu, se não houve Moisés, Não vai e os ouvir. profetas, também não se deixarão se convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Nem tem tipo de pessoa, nem vendo alguém ressuscitando, ela dá um glória. Nem ela vendo uma pessoa sendo curada pelo poder de Deus, ela dá um glória, ela glorifica Jesus. Tem pessoas desse jeito, desse nível, que já está totalmente incrédula. Pessoal, nosso Deus está aqui falando algo muito sério pra gente. Talvez Jesus nunca falou tão pousadamente pra gente cuidar da nossa alma. Vê se você está querendo cuidar de todo mundo. Cuidar de filho, cuidar de marido, cuidar... O seu esposo está querendo cuidar da esposa. Isso é muito bom, mas mais maravilhoso, cuida de si. Cuida da sua alma. Porque tudo passa. Eu não amo meu esposo mais do que meu Senhor, minha salvação. Não. Eu não amo mais você do que o meu Senhor, do que a minha salvação. Minha salvação é prioridade. Faz a sua alma, a sua salvação, o seu Cristo Jesus ser a partir de hoje prioridade. Que às vezes não está sendo. Tem pessoas que querem um bem material, tem pessoas que querem um terreno. O Senhor dela é aquilo ali. Está. É querer status, é isso, é aquilo. Pare por aí. Você vai sofrer desse jeito. E pode ser um sofrimento eterno que não pode mais ter volta. Isso é muito sério que está sendo pregado aqui hoje, pessoal. Então, a partir de hoje, reflita. Pare de ficar alimentando raiva, ódio, rancor. Pare de ficar inventando assuntos. Pare de ficar dando desculpa para Jesus. Ele está cobrando, hein? Ele está dando oportunidade enquanto você está com vida. Até quando ele vai ficar te livrando? Hoje Jesus me usou e a irmã estava lá. Verdade ou mentira? E foi aonde? Eu nem imaginava que ia pregar aquilo ali. O povo tem buscado Jesus pelo pão que perece. Foi a palavra que ele mandou pregar. Por interesse. Por interesse, por ali. Ele falou, pelo alimento. Aí eu falei, cesta básica, por causa disso, por causa daquilo. O primeiro pecado foi o quê? Comeu a maçã. Desobedeceu e comeu. Tem gente que está comendo aquilo que não é dela. Tem gente que está pegando a oferta que não é dela. A oferta é da obra. Ela deu para a obra e vai lá e pega de novo. Você está colhendo maldição. Maldição na vida. Você está colhendo maldição. O que você deu para a obra, Você não pega. dá e depois você pega de volta. Devolve o que você pegou, hein? Isso serve para você também, meu amigo. Você pegou o dízimo da obra de Deus e fez sua própria vontade. Você investiu em você mesmo. Você pegou a oferta que você deu para a obra de Deus de volta, na maior cara de pau. Aconteceu isso uma vez aqui, né, pastor? A moça deu um fogão para a obra que a gente estava precisando. Tu acredita que ela veio aqui e pegou de volta? Ah, vou levar outro.
Depois eu levo. Trouxe o outro. Quando o outro já estava na igreja de novo, ela vendeu pro rapaz ali na frente, por R$100. Tá? Então, às vezes, as pessoas elas acham que a gente está lutando por algo de material. Não. Ela dá um objeto para a obra de Deus Quer de volta. e quer de volta. E pega! E pega! E a gente dá. A gente dá, porque a gente sabe que não é nossa, é da obra. A gente dá. Eu lembro uma vez, pastora Rose, eu trabalhava com um pastor, aí o pastor ele me dava missão. Ó, Ivanildo, vai em São João buscar um sofá para mim. Ele estava imobiliando, eu estava reformando o escritório. Aí ele me dava, pastor, vou gastar R$300 para buscar, pagar e pagar a minha despesa e o combustível. Aí ele falava assim, Ivanildo, se você mexer é problema seu, não é meu. Se você pegar é problema seu, não é meu, é da obra. Então, quando você toca naquilo que é de Deus, meu amigo, dízimo, oferta, servo, quando você pega o nome de um servo e começa a defamar, ah, meu amigo, eu choro por você. Você lembra do testemunho que eu dei? A mulher, o cara traiu a mulher. Ele, desesperado, ligou para o pastor que queria um gabinete. Ele confessou, depois trouxe a mulher. A mulher falou assim, eu perdoo, pastor. Eu perdoo meu marido, mas eu vou dar o troco nele. Que isso, senhora? Eu perdoo, mas vou dar o troco. Você sabe o que aconteceu? Quando ele saiu, o casal, Deus revelou para ele, vou matá-la. Eu vou matá-la. Ah, mas Senhor, eu não sou nada. Você não é nada, mas ela feriu a minha autoridade. E o pastor entrou em propósito naquela madrugada para Deus não fazer. Passou mal, foi para o hospital, óbito. O homem liga, morreu, pastor. Não brinque com a autoridade de Deus. Não brinque com os servos de Deus. Feio, gordo, magro, grosso ou ignorante, mas é o servo escolhido. Se você não quer, sai fora. Amém? Pastor nenhum vai pregar o que eu prego. Se você não quer obedecer, sai enquanto há tempo. Amém? Amém. Sai enquanto há tempo. É melhor você viver sua vida e correr o risco de você se arrepender nas guerras suas, do que você estar na obra de Deus, querendo atrapalhar, querendo pegar as ofertas que você dá. Às vezes a pessoa ela dá um dízimo, mas ela está interessada em alguma coisa. Ela devolve um dízimo, mas ela quer algo mais. É só para ter um pretexto para pedir. Você tem que servir a obra de Deus. Você tem que se doar para a obra de Deus. Sabendo das precariedades da obra, é aí que você tinha que se doar mais. Aí não se doa, mas quer atrapalhar. Tem gente que é assim, pessoal, narcisista. É maldito, maligno. Ela atrapalha, ela quer atrapalhar para não ter aquilo. Quantos já tentaram aqui no apoio? Não vai conseguir, não vai dar certo. Já tem o quê? Para que tu quer saber, criatura? Você tem que saber como está a tua alma. Não é o que tem ou o que deixa de ter. Você tem que saber como é que está a tua alma. O que tem ou o que deixa de ter pertence a quem? Ao pastor Ivanildo e a pastora Rose, não é nem a Cristo. Porque eles que são os administradores. Amém. Amém. Devolva o que você pegou, hein?
Devolva o que você pegou da obra de Deus. É isso que está sendo uma maldição na tua vida. Devolva enquanto há tempo. Porque para Ananias e Safira não teve tempo, ó. E não foi escondido não, tá? Morreu na frente de todo mundo. Morreu um e depois morreu o outro. Porque eles mentiram para quem? Para o Espírito Santo. Não pegue aquilo que você já deu para a obra. Ela entregou a obra, a vida dela para a obra. Ela tem direito de pegar de volta? Ela tem direito? Pergunta a ela se ela estava com ânimo para fazer o conectado hoje. Não tinha nem dormido, porque a gente foi dormir tarde, trabalhando. Eu, ela e meu filho. Mas ela tinha um compromisso. E veio e fez. Então, se você tem um compromisso, seja fiel. Se o teu compromisso é servir Jesus, sirva. Se você não quer servir, você tem o direito de sair fora. Mas não atrapalha. Porque Eminêutico e Alexandre o Latoeiro, eles tentaram e ó, eles foram entregues para Satanás. Amém? Até aqui o Espírito Santo nos usou.